Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 18 de fevereiro de 2024, são 6 horas da manhã aqui na Flórida, 8 horas da manhã no horário de Brasília e 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E os ucranianos derrubaram mais um avião. Lembra que ontem foram 3 aviões derrubados ali na região leste, né? Certamente os ucranianos botaram aquele Patriot que eles têm montado junto com o radar soviético e conseguiram derrubar 3 aviões ontem e hoje cedo derrubaram mais um avião ali na região, né? Ou seja, estão fazendo um estrago grande ali com a aviação russa naquela região. Seria excelente se tivessem mais munição antiaérea, mais munição para o Patriot, para poder continuar esse tipo de campanha, né? Bom, hoje é o dia do rescaldo de Avdiivka, ou seja, de contar os mortos de cada lado, de ver o que foi ganho, o que foi perdido no final das contas. A gente vai fazer uma atualização aqui, mas saíram os números que dizem que os russos perderam 47 mil soldados no total para tomar Avdiivka e mais uma quantidade enorme de blindados e peças de artilharia e etc. Os russos não admitem tanto, admitem menos. Ainda assim, é um número enorme de perdas para eles lá, né? Os russos também entraram na ofensiva na região de Robotyne, aqui em Zaporizhia, né? E uma ofensiva muito forte também. Vamos aguardar porque pode ser preocupante isso daí. Hoje, até aqui, não conseguiram avançar nada, os avanços foram contidos pelos ucranianos, mas estamos preocupados com o que pode vir a acontecer aqui devido à falta de munição que estão os ucranianos ali na linha de frente, né? O corpo do Navalny sumiu, né? Vocês lembram, o Alexei Navalny morreu numa prisão russa alguns dias atrás e a família foi procurar o corpo e ninguém sabe onde está o corpo. É possível que seja justamente porque o pessoal está com medo, escondendo resquícios de envenenamento ou de tortura, né? Agora tem informação de que acharam o corpo, mas que está cheio de hematomas, mas é porque ele entrou em convulsão antes de morrer, né? Entrou em convulsão, então ficou se debatendo e está cheio de hematomas. Eu tenho quase certeza que foi exatamente isso que aconteceu, né? E finalmente temos falado do Lula, que mais uma vez resolveu abrir a boca, e você sabe o que acontece quando o Lula abre a boca, né? Ele fala besteira, é um corrupto, é um idiota, é um socialista, no final das contas, só fala besteira. Ele está preocupado porque as pessoas estão culpando o Putin muito rápido pela morte do Navalny. Ninguém sabe, às vezes o cara estava doente, disse o Lula, né? Olha que absurdo, né? Isso vai além de você não estar informado sobre como as coisas acontecem. Isso claramente é má vontade de fato, né? É gostar muito de ditador no final das contas. Enfim, vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter, regando plantas no trailer do GTA 6, Barulhinho de Mobilete e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, vendo aqui a situação na Ucrânia, a gente teve mais uma série de drones Shahed 136 que foram lançados contra a Ucrânia. 12 deles foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Também um míssil Ha-59 foi derrubado também de ontem para hoje. Mas o que chama atenção nesse quadrinho aqui, lógico, é o Su-24, desculpa, o Su-34, que foi derrubado também. Mais um, tá? Isso aqui é em adição àqueles 3 que foram derrubados ontem, né? Você lembra? Ontem foram derrubados 3 aviões russos, um Su-35, que é o avião russo mais avançado que eles têm em operação nessa guerra, e 2 Su-34. Agora teve mais um Su-34. Então agora no total foram 3 Su-34 e um Su-35, 4 aviões em menos de 24 horas. Realmente impressionante. Tem a imagem aqui de mais um desse novo Su-34 que caiu ali na região ali de leste da linha de frente. A imagem dele aqui caindo e aqui a confirmação. O exército ucraniano derrubou mais um bombardeio Su-34. Haviam já derrubados ontem 2 aviões Su-34 e um Su-35, né? Ou seja, realmente muito bacana. Segundo reportes, né, segundo relatórios, a Ucrânia levou uma bateria Patriot perto de Avdiivka e isso teria dado esse ambiente aí rico para atingir os aviões. Agora, não se pode esperar que isso continue por muito tempo. Por quê? Porque a Ucrânia não quer arriscar as poucas baterias Patriot que ela tem, né? Então, se ela mantiver esse Patriotzinho ali perto de Avdiivka, mais dia menos dia vai ser atingido pelos russos, vai ser derrubado pelos russos, e isso vai ser uma perda muito grande para a Ucrânia,
então provavelmente fez essa ação para derrubar alguns aviões ali, mas não vai ficar por muito tempo ali. Esse tem sido o padrão desse Patriot ucraniano, né? E lembra, o que acontece aqui? O Patriot é um sistema de defesa antiaéreo enorme, pesado, com vários componentes distribuídos numa área muito grande. Então, tipicamente, ele é usado para defender cidades. Por exemplo, existe um sistema Patriot defendendo Kiev, né? Outras cidades ucranianas também podem ter esse tipo de sistema. Mas, além disso, os ucranianos pegaram um sistema Patriot alemão e fizeram uma adaptação nele, de forma a criar uma bateria móvel do Patriot, né? Um sistema de radar mais simplificado, um lançador de foguetes, o lançador dos mísseis lá do Patriot, e aí essa bateria móvel, que ninguém sabe como é que é, lógico, os ucranianos não vão mostrar, é uma inovação ucraniana isso, não é, nem os Estados Unidos faz esse tipo de coisa, permite fazer esses ataques, já teve vários aviões russos sendo destruídos dessa forma, né? Então, excelente notícia isso daqui. Agora, os russos estão dizendo que não derrubou nada, que não teve nada, mas tem uma série de interceptação de mensagens de rádio aqui, que mostram exatamente a busca pelos pilotos, né? Um desses pilotos já teria morrido, os outros estão sendo procurados e coisa e tal, então as conversas entre as estações de rádio russas confirmam essa queda desses 4 aviões que aconteceram entre ontem e hoje, né? Aí eles colocando aqui de novo que não teve não teve perda nenhuma e coisa e tal, mas as mensagens deixam claro que houve, né? Bom, falando sobre Avdiivka, né, os ucranianos conseguiram com sucesso sair de Avdiivka, retirar suas tropas todas de lá. Aqui mostra um grupo de ucranianos aí na saída da cidade, coisa e tal. Eles evacuando ali, um dos últimos grupos sendo evacuados, e dá para ver bombas caindo ainda, o pessoal sofrendo tiro de artilharia, enfim, é uma dificuldade muito grande isso daí. Como a gente falou ontem, infelizmente, nem todos os ucranianos conseguiram sair. Isso é esperado, uma cidade muito grande, uma posição ucraniana muito grande, que teve que ser abandonada em coisa de 48 horas, se você contar, né, desde o momento que o Syrskyi deu a ordem até a saída completa. Então, sempre tem alguma perda aí, mas via de regra, os ucranianos conseguiram fazer a retirada de Avdiivka com sucesso, sem comprometer as tropas que estavam lá, e as tropas estão indo para posições defensivas mais favoráveis ali na região, né? Mas, infelizmente, tem alguns casos muito tristes, né? Particularmente isso daqui é a moça que, eu não sei se é mulher ou namorada do soldado, conversou com o soldado, poucas horas ele ligou para ela justamente para se despedir dela, porque sabia que não ia ser tomado prisioneiro ou morrer ali na região. Ele foi um dos que ficou lá no Zenit por final, né? Então, muito triste a situação, ele falando com ela aqui, e no final das contas, ele é um dos que estão ali em Zenit, né? E os soldados russos acabaram matando todos. Dá para ver que foi execução mesmo, né? Os soldados ucranianos já estavam com as mãos amarradas, ou seja, já tinham sido tomados prisioneiros e foram depois executados nesse caso aqui. Então, ou seja, realmente muito triste isso. É claro, o caso de crime de guerra aqui contra os soldados ucranianos que ficaram ali no Zenit, né, em Avdiivka. De novo, a maior parte da tropa ucraniana ali conseguiu sair, aliás, de toda a região de Avdiivka, mas alguns grupos, infelizmente, ficaram e sofreram esse tipo de coisa, né? É muito triste isso daí, e não preciso dizer para vocês que é claramente um crime de guerra. Uma vez que você foi tomado prisioneiro, não podem executar você, não tem mais reação, né? O Putin, ontem, ele fez um discurso, fez um comunicado agradecendo, né, pela tomada de Avdiivka, agradecendo as tropas e coisa e tal. Uma coisa meio patética, porque Avdiivka é uma cidadezinha pequenininha, assim, no final das contas, ele está comemorando como se fosse uma grande vitória, a mesma coisa que em Bakhmut. Em Bakhmut, o pessoal falou pra caramba, não, que os russos tomaram Bakhmut, agora acabou a guerra. Como assim? Não, Bakhmut tinha lá sua importância, mas não fez diferença. Da mesma forma, Avdiivka é muito mais importante do que Bakhmut, é uma cidade mais estratégica para os ucranianos, mas isso também não quer dizer que a guerra acabou, não, meu amigo. Isso aí meramente foi um ponto de propaganda para o Putin, né? Mas o Putin fez ontem esse discurso, e isso permitiu saber exatamente quais eram os regimentos e brigadas que estavam lutando pelos russos ali em Avdiivka, né? Confirmação disso. E dá para ver que é um número muito considerável, eram muita gente mesmo aqui, muitos russos foram colocados nessa conquista de Avdiivka, e o mais importante foi a grande quantidade de perdas que essas unidades sofreram ali, né? Então tem uma lista grande aqui, a 30ª Brigada de Rifle Motorizado,
a 35ª Brigada de Rifle Motorizado e por aí vai. Não vou falar o nome de todas elas não, mas um monte de tropas militares aqui que atuaram ali na região, né? E muitas delas estão totalmente degradadas nesse momento. Dá para ver, por exemplo, um voluntário russo chamado Murs. Ele é um blogger militar, ele fala muito sobre a questão da guerra e, sim, ele é da Rússia, ele luta do lado russo e ele está falando aqui que, pessoalmente, eu sou uma pessoa que introduziu esse termo de investimento para tomar essa cidade, ou seja, a Rússia investir em número de mortes para tomar essa cidade lá em março de 2023, como parte da 4ª Brigada de Rifle Motorizado, né? Ativamente participamos em garantir que a contraofensiva dos ucranianos não tivesse sucesso. Até aqui, ele acrescenta aqui, como foi declarado pelos ucranianos, eu não estou rindo agora, eu me sinto realmente mal. Você pode rir, mas é isso exatamente que me faz sentir tão mal. É o fato de que o Syrskyi, de forma brilhante, conseguiu tirar os soldados ucranianos do caldeirão em Avdiivka, que levou um tempo enorme e foi muito difícil de construir. Ou seja, é aquilo que eu falei para vocês, né? Os russos planejavam cercar todo aquele contingente ucraniano ali em Avdiivka, e daí realmente seria uma perda muito grande para os ucranianos. Primeiro porque teria um monte de prisioneiro de guerra para os russos, muitos acabariam mortos também, muito equipamento e coisa e tal, mas no final das contas o Syrskyi conseguiu tirar o pessoal de Avdiivka, a maior parte, né? Houve um ou outro, como eu falei, algumas unidades que acabaram sendo sacrificadas, infelizmente. Aqui. Os russos construíram com muito custo essa pinça ali em Avdiivka e no final das contas os ucranianos saíram dali, né? Eu sinto mal porque algumas horas atrás eles me falaram sobre os números que eu vou publicar aqui. Quando você começa a estimar a partir de um texto publicado pelo Putin no Telegram congratulatório, ou seja, o discurso do Putin congratulando lá os militares pela tomada de Avdiivka, quantas caixas de veículos, né, quantos veículos blindados foram perdidos, 4 regimentos de tanque que se distinguiram no avanço contra vários quilômetros em 4 meses, e uma divisão de tanque inteira também, ou seja, quantas pessoas morreram ali, quantos tanques foram perdidos, né? E ele ainda fala que o Putin não lembrou de uma unidade de rifle, o Regimento Móvel de São Petersburgo, que foi reduzido a quase zero, né? Só restou uma companhia de controle e o quartel-general do regimento. Todo o resto foi totalmente destruído nessa tomada de Avdiivka, né? Aí ele fala que os números, esses são os números do lado dos russos, tá? E 16 mil perdas irreversíveis da nossa parte desde outubro, ou seja, seriam, na visão dos russos, 16 mil russos mortos ali e 300 veículos blindados que teriam sido desperdiçados ou teriam sido perdidos nessa tomada de Avdiivka, né? E o cara que já está achando esse número absurdo, muito grande, não sei o que lá, e o inimigo fez uma batalha defensiva e sofreu, no melhor caso para a gente, perdas irreparáveis de 5 a 7 mil durante o mesmo tempo. Ou seja, ele está falando aqui de perda de 3-1 a favor dos ucranianos, mas foi muito mais do que isso, chegou a 7-1 no final das contas. Em alguns momentos chegou a 13-1. 13 russos morriam para cada ucraniano, né? É lógico que no cômputo geral deu alguma coisa perto de 7-1. Porém, isso não é a pior coisa, né? Ele está falando com outro amigo dele aqui, né? Como resultado de tudo isso, bem como o resultado de tudo isso, bem como os resultados de Marinka, um grande caso criminal fosse aberto, ou seja, se investigasse de quem que saiu essas ordens para matar tanta gente, para tentar tomar uma cidade ali, isso não seria tão ruim, né? O pior coisa nessa história é que não só aconteceu todas essas mortes desnecessárias, como no final das contas, se um soldado desse regimento destruído lá de São Petersburgo tentar abrir um caso militar, levar isso para o procurador militar, né, isso vai ser recusado. Não vai aceitar isso daí devido ao procedimento atual e no final das contas eles vão continuar morrendo, um monte de soldados morrendo em silêncio nessa guerra, né? Ou seja, o cara tá achando que realmente não valeu a pena essa conquista de Avdiivka, né? O Ryan O'Leary faz aqui uma outra avaliação do lado ucraniano, dizendo que, em termos de feridos e mortos, Bakhmut foi provavelmente maior, teve mais feridos e mortos. Mas se você olhar apenas pelo lado de mortes, Avdiivka foi 2 vezes pior para os russos
do que Bakhmut, né? Ou seja, o que ele está dizendo é que a Avdiivka foi muito mais mortal. E a forma mais fácil de explicar isso é o terreno, né? A Avdiivka, eu já falei para vocês, ela tem uma posição defensiva melhor, ela fica no alto de uma colina, né? Então, realmente os russos perderam muita coisa aqui. Ele conta aqui os detalhes de quantas mortes foram, como é que foram as fases, né? Os russos tentaram primeiro com grandes colunas de tanques e coisa e tal, perderam muitos tanques. Depois tentaram com avanço com grandes companhias de soldados que morriam todas também. Conseguiram ter sucesso quando começaram a usar destacamentos menores, né? De grupos de 8 a 12 homens, né? Se 2 ou 3 deles chegassem até a fronteira, escondiam no meio do entulho, o próximo grupo movia 15 minutos depois e assim eles continuavam acumulando forças ali. Foi o que eles conseguiram, no final das contas, avançar, né? Mas perderam muita coisa mesmo. Segundo um sumário do Sistema de Defesa ucraniano, o total foram 47 mil mortos, feridos e prisioneiros de guerra feitos ali em Avdiivka, ou seja, 47 mil russos tirados de combate ali em Avdiivka, 364 tanques de guerras, né, tanques Main Battle Tank, 748 blindados de outros tipos, 248 peças de artilharia, 5 sistemas de defesa antiaérea, ou seja, isso aqui seria o custo de Avdiivka para os russos, né? Lembrando que Avdiivka já está em batalha desde 2014, nunca deixou de estar em batalha desde 2014, e no final das contas, só agora que os russos conseguiram tomar a esse custo enorme, né? Bom, o próprio Biden reconheceu que a falta de munição foi o que fez as forças ucranianas terem que se retirar de Avdiivka com tantas mortes, com tantos feridos, com tantos problemas. É muito triste. Que bom que o Biden reconhece isso. Espero que ele faça alguma coisa para conseguir resolver esse problema muito em breve, né? Ele tem poder para isso, né? E outro problema que está começando a acontecer aqui é justamente na região de Robotnik, aqui em Zaporizhia. Mais uma tentativa de avanço russo aqui. Os russos tentaram uma ofensiva que acabou falhando. 18 a 30 veículos foram destruídos e coisa e tal. 150 soldados russos foram mortos ali em Zaporizhia, né? Aqui na região de Robotnik. Mas é o que fala aqui o Igor Girkin, o pessoal dizendo aqui, ó, que apesar do grande número de equipamentos destruídos e morte de infantaria, os russos foram capazes de avançar na direção de Robotnik e tomaram controle de algumas trincheiras ali, alguns pontos de apoio, né? Nós temos muito feridos. Também teve um monte de gente tentando subir em Verbovê. Está ficando maluco lá, as posições estão para trás de nós e os equipamentos dos russos estão pegando fogo, né? Podor, ou Pidor, é um termo pejorativo que os ucranianos usam para os russos, né? Enfim, ou seja, está começando aqui uma nova batalha. E realmente é preocupante, né? Porque você olhar aqui, ó, de novo, os russos perderam muito equipamento, perderam muita gente, mas conseguiram avançar um pouquinho. Isso é o que tem acontecido nessa região aqui também, aqui em Robotnik, né? Vamos aguardar para ver o desdobramento disso daqui, porque os ucranianos também têm avançado por aqui de vez em quando, né? Hoje cedo, isso aqui foi ontem, tá? Essa coluna de tanques aqui, isso aqui foi ontem, um ataque grande que deu errado, mas hoje cedo, hoje dia 18 cedo, teve mais um grande bombardeio russo nas posições ucranianas, o que indica que provavelmente eles vão tentar agora avançar com infantaria e blindados ali também, né? Vamos prestar atenção nessa região de Robotnik. Bom, o Polevolan trouxe aqui, basicamente a única mudança significativa é justamente aqui em Avdiivka. A gente vê que os ucranianos já recuaram de toda a área aqui, inclusive do bairro 19, né, e também aqui da fábrica de coque. Então toda a cidade já foi recuada pelos ucranianos. Resta saber onde que os ucranianos vão fazer a linha defensiva nova. A gente não sabe. Em algum momento vai parar esse avanço russo aqui, justamente na linha defensiva criada pelos ucranianos. Pode ser aqui em Tonenk, Orihiv e Berdish, pode ser que seja aqui, pode ser que seja em algum lugar mais para cá, a gente não sabe exatamente onde é que vai ser essa linha defensiva, né? Aqui mostra também os avanços ali em Robotnik dos russos, né? Os russos tentaram avançar, não conseguiram tomar as posições, tá vendo? Mas conseguiram expulsar os ucranianos aqui de uma região aqui próxima, uma região que tinha sido tomada pelos ucranianos há pouco tempo, inclusive, né? Aqui na região de Krink, nenhuma mudança significativa. E é isso daí, nenhuma mudança de forma geral na linha de frente.
O Instituto para Estudo da Guerra traz basicamente as informações aqui sobre a Avdivka também, não vale a pena a gente chegar aqui e detalhar isso daqui, porque está mais do que claro que o que aconteceu lá em Avdivka. O presidente da Chequia descobriu 300 mil cápsulas de artilharia 122 milímetros e 500 mil 155 milímetros. Tem gente dizendo que é até mais do que isso, é 3 milhões de cápsulas de 122 milímetros e 1,2 milhão de cápsulas 155 milímetros que podem ser entregues para a Ucrânia em semanas, né? Então, o que está acontecendo aqui, está faltando financiamento para isso. Parece que a Alemanha já considerou aqui, a Alemanha acabou de anunciar um pacote de 120 mil projéteis de 122 milímetros, ou seja, provavelmente já é dessa fonte aqui que a Chequia está enviando para a Ucrânia, né? Eu fico me perguntando de onde é que é. O presidente checo disse que é de uma fonte no exterior, não disse de qual país, né? Muitas pessoas estão achando que é a Bulgária. A Bulgária tem realmente muita munição nesse sentido, mas ninguém sabe exatamente de onde é que vem, né? O importante é que fizeram uma triangulação, agora só falta o dinheiro. A Alemanha já botou uma parte já foi, e tem muito mais de onde veio isso. E como eu falei, tem números circulando por aí que é muito maior ainda essa quantidade de munição que tem disponível nessa fonte que ninguém sabe qual é, né? Então isso é uma boa notícia, pode ser que o problema de munição da Ucrânia seja resolvido bem rapidamente aí nas próximas semanas. Aqui está falando em 800 mil artilharias, né, meio milhão de 155, 200 mil de 122 milímetros, enfim, tem números flutuando por aí. O fato é, ele achou uma grande quantidade desse tipo de artilharia, né? Vamos torcer para isso chegar rápido nos ucranianos, porque está fazendo falta, né? A Dinamarca também decidiu vender toda a sua artilharia para a Ucrânia, todas as cápsulas que tinham, tudo que tem de munição e coisa e tal, de projétil, e vão fazer isso em breve também. Excelente notícia. Que bom que o pessoal na Dinamarca está entendendo a gravidade da situação, né? E bom, a grande notícia ainda é a questão do Navalny, né? O Alexei Navalny, opositor do Putin, que morreu na cadeia lá na Rússia, evidentemente morreu por ação do Putin. As Russetes estão dizendo, mas o que o Putin ganharia com isso, não sei o que lá. Não, meu amigo, todo mafioso faz isso. O mafioso adora mostrar poder, né? Agora, pode ser realmente que tenha sido exagero, estava só torturando o cara. Sabe como é que é, né? Hoje em dia esse pessoal da geração Z é muito fraquinho, não aguenta tortura, não aguenta nada, e o cara acabou morrendo, né? Enfim, o pior foi o seguinte, o pior foi que a mãe dele foi lá na prisão para pegar o corpo do filho, para enterrar o corpo do filho, e sumiu o corpo dele. Ninguém sabe onde é que estava o corpo do Navalny, né? Mas aí depois apareceram, né? Que ninguém conseguia achar e coisa e tal. Não deram, disseram que exames ainda estavam sendo feitos e não sei o que lá. Aí depois, hoje cedo, no dia 18 cedo, saiu a informação de que o corpo do Navalny foi encontrado. Está cheio de hematomas, mas é por causa da convulsão. Ele teve uma convulsão muito forte, caiu de uma escada, depois bateu a cabeça, bateu o olho na porta. Você sabe aquelas convulsões que você tem quando você apanha muito? Então, é tipo isso, né? Então, ou seja, o cara estava sendo torturado, claramente aí está cheio de convulsão o corpo dele. Por isso que estavam escondendo o corpo. E é por isso que ele morreu. Ou seja, o Putin estava torturando o cara para entregar alguma coisa, algum nome de algum inimigo, alguma coisa assim. No final das contas, a tortura deu errado, o cara acabou morrendo, né? Tá mais do que claro isso. Enfim, isso foi o que saiu aqui na Novaya Gazeta Europe, que o corpo agora está no necrotério lá à disposição da família, mas que já estão fazendo investigações no corpo. E o que disseram foi isso, tem muitas convulsões, realmente teve muitas convulsões na hora da morte, impressionante, né? Como que esses prisioneiros sofrem convulsão quando estão sendo torturados. Impressionante. E aí, bom, como não podia deixar de ser, o Lula foi falar merda, né? Olha só, o Marcelo lá do Hoje no Mundo Militar traz aqui que no único pronunciamento oficial do governo brasileiro sobre a morte do opositor Alexei Navalny, que morreu lá na Sibéria cumprindo pena, o Lula falou a seguinte besteira, né? Não vou fazer um pré-julgamento. Vamos ver o que dizem os médicos. O cidadão estava doente? É como o caso do passageiro que morreu no avião vindo para a Etiópia. A gente vai culpar quem? Não, Lula, não é como o caso do passageiro que morreu no avião da Etiópia. Aliás, vocês sabem disso, né? Que morreu um passageiro no avião da Etiópia. Isso é um caso estranho. Realmente, né, o cara deu um piripaque lá, né? Agora, isso é uma coisa, Lula. Esse cara estava sob custódia do Estado. É igual o Clezão. No momento que está sob custódia do Estado, é responsabilidade do Estado a saúde dele.
morrer por qualquer coisa que seja já seria um absurdo. Mas mais do que isso, né? Olha a situação do Navalny, morreu cheio de hematomas. Teve convulsões, né? Teve uma convulsão, bateu o olho na porta. Cara, que coisa absurda isso, não tem lógica nenhuma isso daí. Evidentemente que a culpa é do Putin, não tem nem dúvida disso, né? E aqui ele disse também que, para que acusar alguém, no caso o Putin, né? Sabe quantos anos estou esperando para saber quem foi o mandante da morte da Marielle? Caramba, bicho, o pessoal não para com isso, já esclareceram a coisa toda, já teve a delação premiada, já esclareceram, foi o cara que fez campanha para Dilma lá no Rio, né? Eu não estou com pressa de dizer quem foi, mas eu quero achar, e quando eu achar eu vou dizer, foi fulano de tal, não quero especulação. Não pode criticar o Putin, não pode criticar o Putin porque o opositor dele morreu. Cara, é o que eu falo pra você, a cabeça do Lula, eu não sei de quem foi a ideia que o Lula seria um democrata, porque Lula ama todas as ditaduras do mundo, ele adora a ditadura, todas elas. O modelo de governo que o Lula gosta é a ditadura. Olha o que ele tá fazendo com o Putin. Não pode culpar o Putin, não sei o que lá e coisa e tal. Meu amigo, é a nova democracia na balada desse pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.